Fala galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus, estou com saúde, espero que você e a sua família também esteja bem. Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando a respeito do assunto que eu expliquei na aula anterior, sobre intertextualidade e interdiscursividade. Porém, hoje nós também vamos ver a respeito da interdisciplinaridade, que também faz parte desse conteúdo aqui das aulas 15 e 16, ok? Vamos lá. Bem, relembrando, na última aula eu expliquei para vocês a diferença entre intertextualidade e interdiscursividade, sendo que esta primeira aqui se refere à relação entre dois textos. Nós conseguimos ver claramente que um texto está fazendo referência a outro que já foi escrito ou falado. E na interdiscursividade, nós temos a relação entre dois discursos, ou seja, relação entre duas mensagens, entre duas ideias, né? Então, é uma relação em que nós conseguimos perceber a mesma mensagem ali sendo transmitida. Pode ser que o texto esteja se referindo ao discurso para poder complementar ou para poder discordar, tá? Então a gente sempre percebe isso aí. Sendo que, relembrando, o discurso é a construção, né, de uma mensagem que depende de quem falou, de onde foi falado, das condições de produção dessa mensagem, desse efeito de sentido, ok? Então vamos lá. Indo para o conceito de interdisciplinaridade, que também faz parte desse capítulo, diz o seguinte, o conceito: agrupar em uma ação conjunta disciplinas que têm convergências entre teorias e métodos e que têm projetos de pesquisa complementares. Ou seja, é quando nós conseguimos agrupar em uma ação que dá para você fazer uma convergência entre disciplinas que têm algo em comum, que você pode ali fazer um projeto, tá? Estabelecer uma ação, e ali no dia a dia a gente consegue perceber isso, né? No nosso dia a dia a gente consegue perceber informações, conhecimento, que são de disciplinas diferentes que nós estudamos na escola, porém que no nosso dia a dia a gente consegue perceber ali uma ligação entre elas, tá? E isso acontece bastante nos exercícios que vocês irão fazer, já estão fazendo e vão continuar fazendo no ensino médio, porque é um preparatório para o Enem, que prega, que defende justamente esse tipo aqui de visão de mundo, uma visão que você consegue juntar o conhecimento das disciplinas, ok? Então vamos para os exercícios. A nossa aula de hoje é focando nos exercícios para vocês verem na prática o que eu falei na aula teórica anterior, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente um exemplo sobre intertextualidade, uma questão do Enem. Vamos lá, leiam comigo aí. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade, que é o que nós estudamos. Leiam os seguintes textos. Vamos lá. O texto 1. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, segaste na vida. Esse trecho aqui é de um poema do Carlos Drummond de Andrade. Observem que aqui a gente tem uma expressão que está entre aspas, né? Ser gaucho na vida significa ser uma pessoa meio que revolucionária, tá? Que não está ali no padrão que todos estão esperando, tá bom? Uma pessoa diferente, atípica do que se esperaria. Então, esse texto aqui é um poema dele que foi publicado em 1964. Agora observem os demais. O texto 2, eu vou colocar aqui para vocês, para que vocês possam escutar, porque é uma música do Chico Buarque. Vou colocar aqui um trechinho pra gente. Ouçam aí. Observem a letra, como tem a ver com o poema do Carlos Drummond. Quando eu nasci veio um anjo safado, um chato coqueiro, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já que saí da minha estrada e cortou, mas vou até o fim. Ok?
Vocês perceberam que existe uma relação aí na letra da música? Está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de novo, para a gente voltar. Ele fala que quando ele nasceu veio um anjo safado, um chato, um querubim, decretou que ele estava predestinado a ser errado assim. Quando ele fala errado, está fazendo referência à expressão do Drummond, que ele falou, vai lá, Carlos, ser gauche na vida, né? Então ele fala que um anjo veio da mesma forma que veio para o Drummond e faz essa referência aqui que ele tem que ser errado, que ele não tem que ser ali da forma padronizada. A mesmíssima mensagem que nós vemos no poema do Drummond. Agora, olhem aqui o texto 3, que já é da Adélia Prado, lançado em 1986. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Então aqui a gente vê a Adélia Prado fazendo uma referência ao texto do Drummond, porém com uma outra perspectiva, porque ela já traz a informação a respeito da carga de ser mulher. O texto aqui nos refere a essa temática. Ok? Agora vamos para as questões. Para o enunciado da questão, na verdade. Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade então aqui a gente tem as alternativas, certo? E a alternativa que mais se adequa a essa relação intertextual, gente, é quando a gente pensa aqui na letra A, que fala da reiteração de imagens. O que é reiterar? É você falar ali novamente, enfatizar uma imagem. Que imagem é? A imagem de uma pessoa torta, de uma pessoa errada, de uma pessoa que não está padronizada de acordo com o que se espera dela, entenderam? Então os três textos se complementam porque estão enfatizando a imagem de uma pessoa torta, digamos assim, quando você olha para o aspecto social, entenderam? Muito bem. Agora vamos para outra questão. Olha essa daqui. Essa imagem é do Michelangelo Pieta, que é uma pintura dele muito famosa, do século XV, do período renascentista, né? A gente tem ali os valores greco-romanos sendo evidenciados, muitas imagens, esculturas, pinturas que se referem à questão da religião, da religiosidade, como nós temos aqui. Essa imagem reflete Maria segurando Jesus, o corpo de Jesus após ser crucificado. E aqui a gente já tem uma imagem, uma pintura do Vicente do Rego Monteiro, que é de 1924, já no início do século XX, tá? Essa imagem já é uma imagem que tem a tendência do cubismo, que é uma vanguarda europeia que buscava fazer pinturas e esculturas que fugiam das formas padronizadas, sabe? Eles faziam assim essas imagens meio que geométricas para não ficar ali meio que normal como as outras imagens tinham. Isso aqui era uma fuga do padrão europeu, tá certo? Então, como vocês podem observar, as duas imagens têm uma relação intertextual, porque nessa imagem a gente tem uma figura que remete justamente à primeira que foi feita lá no período renascentista no século XV por Michelangelo, entenderam? Então agora vamos para a questão. Vicente do Rego Monteiro, que foi o que fez a segunda imagem, foi um dos pintores cujas telas foram expostas durante a Semana de Arte Moderna. Esse período aqui, gente, foi no século XX, tá? Em 1922, Semana de Arte Moderna. Vocês vão estudar posteriormente no segundo ano, tá? Com mais profundidade. Tal como Michelangelo, ele se inspirou em temas bíblicos, porém com um estilo peculiar, um estilo diferente, que é o que eu falei pra vocês ali, evidenciando as figuras geométricas, né? Considerando-se as obras apresentadas, o artista brasileiro, no caso, ele estava preocupado em retratar detalhes da cena, demonstrou irreverência ao retratar a cena bíblica, optou por fazer uma escultura minimalista, diferentemente de Michelangelo, deu aos personagens traços cubistas em vez dos traços europeus típicos de Michelangelo. Então, nesse caso, gente, é a letra D, porque foi exatamente isso que ele fez. Ele pegou a ideia colocada por Michelangelo e colocou ali, deu a sua
particularidade, né, a sua personalidade na obra, colocando os traços cubistas em vez dos traços europeus, ok? Então, é a letra D. Olha aqui que eu coloquei pra vocês. Vocês lembram desse meme? Um meme atual? O Big Brother Brasil deste ano fez um meme justamente fazendo referência a essa obra que a gente está vendo aqui. É uma outra relação intertextual que nós podemos ver já relacionada ao uso da internet, das redes sociais, né? Muito bem. Agora vamos para outra questão que tem a interdiscursividade. A que eu mostrei agora há pouco era a interdisciplinaridade, né? Aliás, intertextualidade. Agora a gente vai para a interdiscursividade, que é a junção de discursos, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho um texto que fala sobre transplantes de órgão. Olha aqui. 6 estados eram fila de espera para transplante de córnea. Eu vou ler só o primeiro parágrafo para vocês entenderem a temática do texto. 6 estados brasileiros aproveitaram o aumento no número de doadores e de transplantes feitos no primeiro semestre de 2012 no país e entraram para uma lista privilegiada, a de não ter mais pacientes esperando por uma córnea. Então aqui o texto vem falando para a gente a respeito dessa espera de transplante de órgãos. Agora observem o texto 2. O texto 2 é um anúncio publicitário. Seja um doador de órgãos, avise a sua família. E a gente tem aqui um ator, né, fazendo parte dessa campanha. E a mensagem, claramente aqui, como a gente pode ver, né, com o uso do verbo no modo imperativo, seja um doador, apelando, né, para que nós possamos ser doadores, nos remete à mesma mensagem que nós temos na notícia do texto 1, ok? Agora, olha aqui o enunciado da questão. A notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos. Ao relacionar os dois textos, observa-se que o cartaz nesse caso, o cartaz está fazendo o que, gente? Complementando, letra B. Pois a notícia diz que a doação de órgãos cresceu e o cartaz solicita doações. Portanto, os dois textos estão se complementando. Há aqui uma relação interdiscursiva, porque eu estou defendendo nos dois textos o discurso da necessidade de você ser doador, o discurso da solidariedade, certo? O discurso da empatia. Então aqui são dois textos que estão se complementando. Eles não estão discordando, eles não estão sendo contraditórios, ok? Eles estão se complementando, beleza? Prosseguindo, vamos agora para uma questão interdisciplinar. Observem aqui. Essa imagem traz um diálogo, né, do H, olha aqui, e diz o seguinte: acho que o mundo é redondo. Aí o outro responde: é mesmo? E aí ele fica aqui pensando, né? Vou levar você a um oculista. Então ele está lendo e aprendeu, né, percebeu aqui na mensagem do livro que o mundo é redondo. Ok, agora vamos para esse outro texto, do Alberto Caeiro, um trechinho de um poema. Diz assim: da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso minha aldeia é grande como outra qualquer, porque sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura, ok? Então, aqui a gente vê que ele está se referindo ao que ele vê na primeira imagem, né? Ele está tendo a informação sobre o mundo, que o mundo é redondo, e ele diz aqui que vai levar ele a um oculista, porque ele está achando que a visão dele está limitada, né? Agora aqui, a gente vê nesse outro texto uma referência à aldeia, mostrando que a nossa visão, ela é de acordo com o lugar que nós estamos. Porque, olha só, da minha aldeia vejo o quanto da terra se pode ver no universo. Por isso minha aldeia é grande como outra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Então está querendo dizer que o que você pode enxergar é de acordo com o que você vê, tá bom? Então tem relação com o texto anterior e aqui na questão nos pede o seguinte conhecimento. Olha só, relacionando os dois textos. A tira H e o poema, um dos heterônimos de Fernando Pessoa,
expressam com linguagens diferentes uma mesma ideia. Qual é a ideia? A de que a compreensão que temos do mundo é condicionada, ou seja, ela depende da condição em que você vê. Então, ela é condicionada pelo quê? Essencialmente pelo quê? Pelo alcance da cultura, pela capacidade visual do observador, pelo senso de humor de cada um, pela idade do observador ou pela altura do ponto de observação? Gente, aqui é uma questão que se refere que nós vemos o mundo, a nossa visão é condicionada pela nossa cultura, ou seja, você vê até onde você consegue aprender, até onde você consegue buscar conhecimento, tem a ver aqui com o alcance da cultura de cada um, desse conjunto de conhecimentos, que é exatamente o que a gente vê aqui. Ele está numa visão muito além do que o outro, porque ele está lendo e aprendendo que o mundo é redondo. E esse aqui está limitando o H, porque ele está dizendo que ele está precisando, na verdade, de um oculista. Cada um tem uma visão diferente da informação. E aqui também o poema nos mostra que a questão de onde nós estamos tem a ver com o que nós vamos enxergar, tá? Portanto, é uma questão que junta informações a respeito de cultura, que tem a ver com a antropologia, que tem a ver também com a questão social, uma questão que tem a ver com a sociologia, e também nos remete à ideia de como que o mundo é organizado. Isso também nos remete um pouco para a geografia, né? Porque mostra como que as pessoas podem se organizar em diferentes lugares e cada um ali vai ter uma diferente cultura. Tudo isso a gente vê em sociologia, em geografia, como eu falei, tá? E também a gente tem aqui um conhecimento um pouco antropólogo por causa da questão do homem em si, dessa busca pelo crescimento da cultura, tá bom? Portanto, gente, nesses exercícios vocês puderam perceber como que funcionam essas relações, tá? Relações entre textos, relações entre discursos e relações entre disciplinas. Esses exemplos estão no caderno de exercícios, no material de vocês, tá? Então, continuem treinando para que cada vez mais vocês possam conseguir compreender essas relações, porque são fundamentais para o nosso crescimento, posteriormente para uma boa prova do Enem, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.